Pastor Vailate, o grande problema interpretativo dessa questão do inferno, do texto em tela, ele é dogmático ou ele é linguístico? Como é que você vai defender essa acusação também de que os próprios concílios da Igreja Cristã impuseram essas interpretações bíblicas e aí com os objetivos variados, menos os teológicos e bíblicos mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Bom, e nós temos uma questão muito complexa e intrincada quanto a isso. Eu começaria dizendo que quando falamos sobre, você perguntou se envolve uma questão linguística ou dogmática, não existe uma abordagem puramente linguística, porque a gramática não é uma coisa a matemática 1 mais 1 igual a 2. Ela é passível de interpretação. E o intérprete, o exegeta, o hermeneuta, ele tem inúmeros pressupostos, premissas, ele tem toda uma cosmovisão que, inevitavelmente, em maior ou menor grau, poderá influenciá-lo e ditar a maneira como ele lê o texto bíblico. Então, não estamos aqui como pessoas isentas de quaisquer premissas ou pressupostos. E, portanto, inclusive os nossos irmãos do passado, dos concílios, dos sínodos, eles também, vez por outra, eram filhos da sua época, do momento histórico em que viveram, a Idade Média, o escolasticismo, uma influência predominantemente agostiniana desde o IV e V séculos, com um pensamento a posteriori tomista muito influente no contexto católico, por exemplo. Lutero não é neutro porque ele segue uma perspectiva agostiniana, Calvino ele é agostiniano, Armínio segue uma leitura agostiniana em que pese ler Agostinho e enfatizá-lo nos seus primeiros escritos, isto é, todos nós filtramos a nossa leitura da Bíblia, das Escrituras, do texto hebraico, aramaico e grego, de acordo com premissas, pressupostos e óculos que achamos mais adequados e convenientes, muitas vezes, com aquilo que lemos nas Escrituras. Então, não existe imparcialidade ou neutralidade quando lemos a Bíblia. Esse seria um ponto, para ser absolutamente franco e honesto. Escancarar esse aspecto que eu digo muito para os alunos, em termos de hermenêutica, exegese, envolve o que o querido pastor Sérgio Monteiro comentou. Então, nós lemos o mesmo texto hebraico, os mesmos verbos substantivos gregos, mas ele chega a uma conclusão X e eu chego a uma Y. Por quê? Se o texto ele é objetivo e é o mesmo, mas porque nós temos um distanciamento histórico, cultural, linguístico, gramatical, sociopolítico, econômico, que nos fará, em pleno século XXI, enquanto ocidentais, traçarmos perspectivas paralelas que influenciarão a leitura e as conclusões interpretativas do texto. Bravo, Vailate! E contigo nesses pontos eu concordo 1.000.000%. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje continuamos aí a nossa análise, das considerações de Carlos Augusto Vailate no último debate que ele fez lá no Vejam Só, falando sobre a natureza do inferno em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. E aí o Zeca coloca uma pergunta assim bem complicada, o problema relativo aí às diferenças de interpretação relativamente à natureza do inferno é um problema de dogmática, teologia sistemática, doutrina, ou é um problema linguístico de teologia bíblica puramente, que a ideia que aparentemente fica por detrás da pergunta do Zeca é se a gente vai resolver esse assunto apelando a questões de dogma, de teologia sistemática, de doutrina, sistema de pensamento, ou a questões linguísticas, puramente textuais, gramaticais e etc. E, além disso, como é que fica a questão assim de que muitas vezes os concílios cristãos podem ter agido numa direção de impor visões teológicas por razões políticas e tudo mais, e às vezes simplesmente usando a Bíblia como uma forma de dominação e etc., impondo essas noções do inferno eterno para as pessoas terem medo e obedecerem à igreja e tal. E aí como é que fica tudo isso? Claro, eu estou aqui expandindo um pouco possíveis contextos por detrás aí da pergunta do Zeca, que é uma pergunta excelente, nota 10 para o Vejam Só em relação a essa pergunta.
E o Vailat, ele inclusive, quando se vê diante do dilema, ele já deixa claro que está diante de uma questão muito complexa e muito intrincada, e o Vailat começa a dar um show à parte ao colocar algumas coisas que deveriam ser óbvias para qualquer estudante da Bíblia, pelo menos num nível um pouquinho além do nível elementar da mera leitura e tal. Pessoa que tem um mínimo de conhecimento um pouquinho mais avançado deve ou deveria saber que não existe abordagem puramente linguística, uma vez que análises gramaticais, linguísticas, de retórica, de frases e conceitos e termos, e a história do termo, e polissemia, e sei lá o quê, não é uma coisa matemática. A gramática é passível de interpretação, e intérpretes lendo o mesmo texto chegam a compreensões diferentes a respeito do seu sentido, da sua aplicação, do seu significado no contexto original, ou mesmo durante a história, ou mesmo no momento atual. Dada aí as diferenças relativas a pressupostos, premissas, cosmovisões, e o Vailat não cita, mas a gente pode aprofundar, metodologias, compromissos mais ou menos fortes com determinadas tradições religiosas e tudo mais, que inevitavelmente vai influenciar a forma como as pessoas leem o texto bíblico. Isso aqui é suprassumo de pé no chão, de realidade, de noção de como as coisas funcionam, e é exatamente dessa forma. Entretanto, o que está por detrás desta ideia aqui não é que a verdade é relativa e que cada um pensa o que quiser. Creio que o Vailat não levaria esse pensamento até essa conclusão. A ideia é que a gente tem que admitir a complexidade do problema, do cenário, de que nós não vamos convencer as demais pessoas a pensarem como nós, a lerem o texto como nós, a entenderem todas as coisas como nós. Então a gente vai precisar entender que a gente vai ter que conviver com o pluralismo de pensamento, a gente vai ter que conviver com perspectivas diferentes. E se você quiser realmente, de fato, saber qual a melhor perspectiva, qual a melhor interpretação, qual a melhor visão, isso vai cobrar de você um preço. O preço do escrutínio, do estudo, do esforço, do suor, da meditação, de fato levando a sério a língua, o texto, o contexto, a interpretação ou as possíveis interpretações, as implicações lógicas de cada interpretação e como que essas coisas se encaixam em um sistema, em um dogma, em uma doutrina, e como que cada coisa, cada peça dessa estrutura influencia a outra através de implicações lógicas e tudo mais. E então, assim, você não vai ter a verdade bíblica, vamos colocar entre aspas, simplesmente por ler o texto e assim, ser fiel à sua tradição religiosa, e qualquer pessoa que discordar da sua tradição religiosa e da sua leitura é o herege que nega a Bíblia e que não sabe ler e que basta uma boa aula de gramática lá do grego, lá do hebraico, lá do aramaico e está resolvido o problema, né? Todas as tradições religiosas são compostas de pessoas muito conhecedoras de questões como as línguas bíblicas, os contextos originais, as questões históricas, mesmo a interpretação histórica do texto durante o desenvolvimento da era da igreja e até hoje, não sei mais o que. E mesmo assim, as tradições religiosas continuam discordando entre si. O catolicismo romano tem um monte de gente especialista em hebraico, em aramaico, em grego, em latim e em todas as outras línguas da face da terra, tanto as antigas quanto as atuais. E os estudiosos católicos chegam a um monte de convicções que os estudiosos evangélicos não chegam. Mesmo eles também, muitos deles, né, estou falando daqueles mais capacitados,
tendo conhecimento de grego, hebraico, aramaico, latim e línguas antigas e línguas modernas e etc. Então não é nesse plano que as questões serão resolvidas, né? Você vai precisar se esforçar realmente de fato para entender esse quadro e naturalmente dentro dessa, vamos pensar assim, dessa jornada gigantesca de estudo da Bíblia, nós estamos falando de um empreendimento coletivo. Dentro do corpo de Cristo existem dons diferentes, existem abordagens diferentes, existem pessoas mais dedicadas a uma teologia bíblica, outros mais a uma teologia sistemática, outros mais a uma teologia missional, outros a outras questões de administração dos recursos da igreja, de organização, de mobilização das pessoas para cumprirem a missão. E nem todo mundo entende de todos esses pontos, inclusive porque é humanamente impossível, dado o grau de complexidade de todas essas coisas nos seus níveis mais profundos e mais avançados, de maneira que a gente pega os resultados das pesquisas, dos estudos, das práticas e das questões que as nossas gerações passadas nos legaram, e a gente vai construindo em cima de tudo isso, e vai buscando entender, e vai buscando aplicar, e vai vendo o que funciona, o que não funciona. Algumas coisas funcionavam no passado, não funcionam mais. Alguns entendimentos eram mantidos no passado, não são mantidos mais. E dentro desse processo todo existe aí o desenrolar da história, o desenrolar da existência, o desenrolar do cumprimento da missão da igreja. E é muito interessante a gente perceber tudo isso, ou seja, estamos diante de uma tarefa gigantesca que não vai ser esclarecida, cumprida, estreitada na direção do entendimento de X ou Y, de uma forma simplista, com esses tipos de debate mesmo do Vejam Só. Os debates do Vejam Só são simplesmente para chamar a atenção, para fazer as pessoas estudarem, se aprofundarem, se interessarem, irem estudar mais, irem saber mais, irem comprar livros, irem se aprofundar nas línguas bíblicas e fazer as coisas acontecerem, etc. Mas não deve haver pretensão de simplicidade, facilidade de resolver esse tipo de questão, meramente, por exemplo, uma abordagem puramente linguística, né? O que, inclusive, nesse ponto específico, fica uma lição muito interessante para algumas pessoas que muitas vezes entendem a referência às línguas originais bíblicas como possuindo uma autoridade de modo a revestir as suas opiniões particulares de ortodoxia e verdade e tudo mais, o que naturalmente não é assim, senão os estudantes das próprias línguas bíblicas não teriam opiniões divergentes entre si em relação a interpretações bíblicas, tá? Isso é extremamente importante. Inclusive, fica a dica assim do Vailate para qualquer pessoa que pretender, de alguma forma, uma análise puramente linguística e gramatical de um tema ou de um texto, como sendo a forma de conseguir a interpretação inquestionável, irrefutável de um determinado tema ou texto da Bíblia, né? Inclusive, vamos trabalhar assim uma hipótese, né, no mundo das ideias e da teoria, né? Vamos trabalhar que algum imbecil, algum idiota qualquer, que discorda do Vailate em relação a isso, pudesse de alguma forma pretender que um debate sobre o texto grego lá de 2 Pedro pudesse resolver o problema das diferenças de opinião. Inclusive, é engraçado, né? Porque, supostamente nessa direção, um debate dessa natureza poderia até fazer surgir a palavra alma em 2 Pedro capítulo 2, que, inclusive, não existe em texto nenhum, em verso nenhum do capítulo, né? Engraçado, né? Que alguns pretendam que 2 Pedro 2 seja um texto que prove algum tipo de ideia de imortalidade da alma. O capítulo sequer traz o termo alma em nenhuma variante, em nenhum momento, em nada no texto grego, né? E é isso, né? Vamos pensar que alguém tivesse esse tipo de ideia estúpida, algum retardado mental, com a referência ao que o Carlos Augusto Vailate está aqui ensinando, a gente já desmonta essa pretensão em absoluto, né? Naturalmente, se o Carlos Augusto Vailate estiver correto.
E aí vamos pensar que o idiota ainda achasse que estaria defendendo as ideias do Carlos Augusto Vailate ao pretender usar o texto grego e a gramática e sei lá mais o que para provar as ideias do próprio Vailate. Veja, o próprio Vailate está ele mesmo renunciando a esta postura infantil, a esta postura equivocada, a esta postura que torna a ideia lá do texto grego e etc. tal, simplesmente um veículo para usar de falácia de autoridade, de língua original, de não sei mais o que, para pretender simplificar discussões que o Vailate não simplifica. O Vailate tem todo o direito de manter a percepção imortalista, conquanto ela seja extremamente frágil, extremamente incoerente, extremamente contraditória com a palavra de Deus, mas ele não faz isso sob esse tipo de abordagem, sobre esse tipo de tema, sobre esse tipo de postura, de que o estudo do texto grego vai resolver o problema. Não, não vai, porque todos nós estudamos o texto grego, as nossas tradições estudam o texto grego e continuamos tendo as nossas discordâncias no nível pessoal e no nível das tradições de forma mais ampla também, tá bom? Então, show de bola, Vailate 100%, né? Inclusive, ele coloca bem claramente, né, que ele não tá, nem ele, nem o Sérgio Monteiro, nem o Zeca, nem eu, nem ninguém, em lugar nenhum, isento de premissas ou pressupostos. Nós somos filhos da nossa época e a gente constrói a nossa percepção com base na nossa compreensão dos dilemas, né? Lembrando que existe um distanciamento histórico, cultural, linguístico, social entre a nossa vida hoje no século XXI e os momentos em que esses textos foram produzidos para aquela audiência original, naquela língua, daquele jeito, com aqueles termos e tudo mais, né? Então a gente não pode pretender acesso ao que a gente não tem acesso, conhecimento ao que a gente não tem conhecimento. E diante disso é bem natural que existam perspectivas diferentes a respeito do significado dos termos, das frases, das ideias, das imagens, dos precedentes bíblicos e como que essas coisas todas se encaixam em uma teologia bíblica ou em uma teologia sistemática, tá bom? Inclusive o Vailate cita exemplos aí específicos da compreensão de Martinho Lutero, de Calvino, de Armínio, para dizer que sequer esses grandes teólogos do passado foram pessoas imparciais e neutras de forma tal, e que isso, a gente identificar isso é ser absolutamente franco e honesto. A gente lê o mesmo texto e chega a conclusões diferentes, né? Isso é extraordinário, nota 10 para o Vailate. Volto a reenfatizar, isso não quer dizer que o Vailate esteja pregando o relativismo, mas isso quer dizer que ele está admitindo a complexidade das diferentes leituras e não está pretendendo, através de uma abordagem puramente linguística, gramatical, sei lá, qualquer coisa nessa direção, resolver os problemas entre as diferentes percepções, leituras, dadas as diferentes premissas, pressuposições e cosmovisões entre os leitores, tá bom? Então, nota 10 para o Vailate, concordo 1000%, e aí no próximo vídeo a gente termina essa série. Um abraço.